Olá, boa noite. Como é que estão vocês? Tudo bem? Quero trazer para vocês aqui um breve reflexão aqui a respeito do casamento, né? Do relacionamento, que é muito importante. Gosto sempre de estar falando, né? Sou terapeuta de família, psicanalista e sexóloga em formação. Nós estamos aí também, né, com mentoria de casais, mentoria de mulheres, com atendimento, com uma jornada entre elas, porque vão trabalhar também com mulheres nessa questão, né, da sexualidade. E é muito importante a gente ter esse conhecimento, né? Conhecimento, ele transforma, né? Então, eu quero trazer para vocês aqui a lei do pertencimento, aliás, as três bases do amor. Primeiro, a lei do pertencimento, a ordem e honra e o equilíbrio. Né? Como é que funciona essa lei do pertencimento? Todos nós pertencemos a uma geração. Todos nós pertencemos a uma família, né? Ao que o pai e a mãe, a todo aquele sistema ali. Então nós temos o direito de pertencer. Quando acontece que há essa disfuncionalidade, né, que há alguns problemas, alguns conflitos de rejeição no ventre, ou depois quando nasce, ou até mesmo no percorrer da vida da pessoa, né, aí é muito complicado, né, pode estar ocasionando, pode estar assim trazendo muitos malefícios, né, muitos problemas, né, para a vida da pessoa, porque essa pessoa ela não foi validada, porque todos nós temos direito de pertencer. E aí fica o tempo todo vivendo como se tivesse um vazio, né, ali para encher, para pertencer ou para preencher, né, com coisas, e ali vai muitas vezes para as compulsões, porque existe um vazio muito grande e não consegue preencher. Esse vazio está relacionado ao seu sistema familiar, ou referente a pai, ou referente a mãe, e tem toda essa questão. Precisa ter a consciência para que possa haver, né, esse preenchimento, né, com outras coisas, né? Por exemplo, com o Criador, né? Com buscar a Deus, preencher na vida espiritual, é muito importante. Enquanto não tivermos esse conhecimento, né, ficamos assim, à mercê, né, da vida e das compulsões. Compulsões por compras, por comida, por bebida, por drogas, sexo e tudo mais. E aí é complicado, não é verdade? Por isso que é importante buscar conhecimento e buscar também a cura, né? Então, a segunda lei do amor dentro do casamento é a ordem e honra, ou seja, a hierarquia. Todo sistema tem uma hierarquia. Nós sabemos que quando houve, né, essa rebelião lá no céu entre os anjos e tudo mais, que houve essa questão de querer estar no lugar de Deus, né, querer tomar a glória de Deus, aí que deu ruim, né? Porque ali o inimigo, ele começou, que ainda não era inimigo, né? Começou ali usar, né, a serpente para que pudesse distorcer tudo, né, no coração a respeito das ordens que o Senhor tinha dado para Eva e para Adão, não é? E acontece hoje também na vida do ser humano. Quando nós não respeitamos a ordem, quando não existe esse conjunto, esse respeito, esse conhecimento de que precisa seguir a ordem e a hierarquia dentro do sistema familiar, aí fica uma bagunça, né? Aí fica ali pai no lugar de mãe, mãe no lugar de pai, pai no lugar de filho, filho no lugar de mãe, e aquela coisa, aquela bagunça toda. E aí acontece que existe ali uma relação, um relacionamento disfuncional. E aí vai ter complicação lá na frente, porque ninguém pode ficar sem um lugar. Ou o lugar não pode ficar vazio. Se ficar vazio, vai ser preenchido por uma pessoa ou por coisas, ou até mesmo por entidades, não é? Então, por isso que é importante a gente ter esse conhecimento da hierarquia. Onde é o meu lugar? Quem sou eu? Eu sou uma mulher, que Deus fez uma mulher. Deus primeiro fez a criatura ali, o homem e a mulher. Aí depois ele deu as funções para aquela criatura. Quais são as funções? De ser filho, de pertencer a uma família, pertencer a um sistema, né? De ser o quê? Esposo, esposa de alguém, na verdade. Aí depois vai ter o quê? Os filhos. Aí depois vem as outras funções, né? Profissionais,
né, de líderes e tudo mais, mas tem essa hierarquia e muitas vezes nós não conhecemos. Isso é muito forte, é sério. Quando nós encontramos, quando eu atendo famílias, quando eu atendo casais que estão disfuncionais, é preciso estar fazendo uma consciência, trazendo a autorresponsabilidade desse casal, para que eles possam estar ocupando o seu lugar, cada um ocupando o seu lugar, porque, como eu já falei, lugares não ficam vazios. Se um não ocupar, o outro vai ocupar, e aí vai ficar uma disfuncionalidade, porque vão ocupar lugares que não são seus. Isso é pesado. Isso é disfuncional, né? Isso é o que traz consequências. Porque imagine por exemplo, o que aconteceu comigo, né? Eu tenho muito esse exemplo da minha vida. Eu sendo a mais velha, né, a filha mais velha, eu cuidava dos meus irmãos, né? A gente não tinha muita presença da minha mãe trabalhava fora, e a gente fomos mais criados assim com meu pai, ali com os meus irmãos. Então os meus irmãos, eles me tinham como mãe, né? Então olha só como fica disfuncional a coisa, olha só como fica completamente fora do lugar, né? Aí o que acontece? Eles ficam ali com sentimento de mãe, mas não é mãe, é irmã. Tá entendendo? Que é um negócio meio... Aí daqui a pouco eu precisei sair, né? Casei, saí, fiquei fora da minha família, precisei desligar, né? Porque quando a Bíblia diz o quê? Deixar o homem, o pai e a sua mãe iniciar a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Muitas vezes esse deixar, ele implica em deixar emocional, espiritual e geograficamente, e também financeiramente. São três itens que precisam considerar nesse deixar. Então, como é que nós vamos deixar? Quando tem uma relação disfuncional, quando tem uma relação simbiótica com os irmãos, como os irmãos têm ali como mãe. Aí a coisa pega, não é verdade? Aí é onde houve muitos conflitos na minha família. Eu não quero nem dizer para vocês quantos conflitos aconteceram, mas sim, aconteceram psicológicos, emocionais, sabe, de comportamentais. Foi, sabe, um desastre só. E eu creio também que você que está me ouvindo, você também já ouviu alguém falar sobre isso, e quem sabe você está passando por essa situação na tua casa, na tua família, vivendo um relacionamento disfuncional. Cuidado, observe bem essa ordem e observe a questão da honra, tá certo? Porque não pode negligenciar essa parte. A terceira é o equilíbrio, é o fortalecimento de vínculos. O que é esse equilíbrio? É quando você entende que numa relação é dar e receber, é uma relação de troca. Não pode ter uma relação onde a balança está mais pesada para um lado, um dá mais e o outro recebe mais e fica de boa. Não é isso. Precisa-se ter esse equilíbrio, o dar e o receber, o respeitar e o ser respeitado, né? O cumprir com o dever e também ter ali os seus direitos respeitados, você entendeu? Então é isso que é importante a gente analisar. São coisas às vezes que nós pensamos que não tem significado, que não tem importância, mas tem, porque essa questão comportamental, a questão relacional, dentro de um relacionamento, também questões de comunicação, é muito complicado. Nós estamos vendo aí casamentos desfeitos, casamentos, sabe, se acabando, o número de divórcio está aumentando, porque as pessoas não estão sabendo lidar com isso, com esse equilíbrio. E equilíbrio é dar e receber, um relacionamento de troca. Tá certo? Não é uma questão que um faz, que fica tão cansado, tão estressado, né? Às vezes a mulher trabalha tanto, chega à noite, a mulher está ali acabadinha, nem consegue, né, se doar para o seu esposo, ou vice-versa. Então, precisa que haja um equilíbrio, ok? Então, são essas três bases do amor: a lei do pertencimento, ordem e honra, e a lei do equilíbrio. Tá certo? Então, eu espero que você entendeu, né? Que vocês entenderam, quem vai ouvir aí esses áudios, esses vídeos, e que você possa compreender, né, essa situação, ok? E se você precisar de ajuda,
Peça ajuda. Ó, entre lá no link da bio. Nós temos terapia individual, terapia de casais, temos mentoria de mulheres, mentoria de casais, temos palestras, entre elas, tem a clínica da família, tem o atendimento online, tem o presencial. Então não tem desculpa, ok? Deus te abençoe.